Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que vocês tenham tido um bom final de semana. Hoje é segunda-feira, é dia de aula e nós vamos partir de língua portuguesa. Então, vamos lá, pegar seu material, né? Seu materialzinho, e abra lá na página 78, pegue lá o seu livro integrado, tá? E abra lá na página 78 tudo bem? Então, nosso assunto de hoje vai ser colocação pronominal, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos e indefinido. Eita, parece que é muita coisa. Não, e sim, né? Não é muito difícil, né? É um assuntozinho bem rápido, né? Então, vamos lá. E abra primeiramente na página 77. Colocação pronominal. Olha, o que é colocação pronominal? O que seria? Então, ó, o nome já fala colocação pronominal. Ou seja, é onde está o pronome. Ele pode estar antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo, tá? Então, o que seria? O uso do pronome oblíquo, olha, preste bem atenção, é o uso do pronome oblíquo junto ao verbo, ou seja, antes, no meio ou depois. Onde ele está? Quando eu devo colocá-lo? Qual é o local melhor para colocá-lo? Ou melhor dizendo, qual é o local correto? Então, só lembrando dos pronomes oblíquos, eu tenho aqui o me, mi, comigo, o te, contigo, o se, consigo, o nos, conosco, o vos, convosco, se, consigo, os, as e lhes. Alguns deles se colocam ao lado de um verbo em condições especiais, podendo exigir hífen quando colocados depois do verbo. Então, olha, são esses aí, ó. O a, o os, o as, o lhe, o lhes, o me, o te, o se, o nos e o vos. A situação existe em uma forma falada ou escrita, devemos seguir algumas regrinhas para a colocação desses pronomes, tá bom? Determinadas palavras atraem o pronome para antes do verbo, tá? Então, o que eu queria dizer aqui? Esses pronomes oblíquos, quando eu uso ele junto ao verbo, isso significa que eu estou usando ele para substituir um substantivo. E quando eu uso ele antes do verbo, ou no meio, depois, tem uma regrinha para que isso ocorra, para que eu possa usar, né, de forma correta. E aí nós vamos ver aí algumas regrinhas, não vamos ver todas, nós vamos ver algumas, né, de quando eu devo colocá-lo e aonde devo colocá-lo, tá? Então, antes do verbo, tá? Antes do verbo, vamos lá. Palavra do sentido negativo são não, nunca, jamais e por aí vai. E aí, por exemplo, meu pai nem se manifestou a respeito do meu casamento. Então, palavras de sentidos negativos e também advérbios, olha, eles atraem o verbo pertinho deles, tá? É como se eles tivessem um ímã. Então, palavras negativas ou advérbios, eles vão atrair o pronome para bem pertinho deles. Então, olha lá meu primeiro exemplo. Meu pai nem se manifestou a respeito do meu namoro. Aqui, ó, não se trata de nenhuma novidade. Olha aqui o não, a palavra de sentido negativo, e aqui o pronome. Não se trata. E aqui eu tenho um advérbio também, né, que ele puxa o pronome para bem perto dele. E aqui eu tenho, ó, aqui se pode estar o
ele sempre me disse a verdade. E aí você pode estar me perguntando, mas o que é um advérbio? Eu não sei o que é um advérbio. Então, advérbio, ele vai expressar sempre a relação e ação do verbo, tá? Traz circunstância, ação do verbo, ou seja, onde ele está acontecendo, em que momento. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Ontem fui à casa do João. Quando você foi? Quando foi que aconteceu isso? Ontem, viu? Ó, ontem é um advérbio de tempo, tá bom? Quando aconteceu? Ontem. E aonde, né? Onde você foi? Na casa do João. É uma colocação adverbial, ou seja, onde aconteceu? Na casa do João, tá bom? Então, advérbio é isso, são as palavras que dizem, né, onde aconteceu, qual é o momento, né? Então, ó, onde você foi? Na casa do João. Quando? Ontem, tá? Então, e aqui é advérbio, onde já mencionei, aqui se pode respirar ar puro. Onde pode se respirar puro? Aqui, né? Aqui. Ele sempre me disse a verdade. Quando? Quando ele diz a verdade? Sempre. Né? Sempre ele diz a verdade. Olha aqui o advérbio e o pronome, ou seja, o advérbio atraiu o pronome para pertinho dele. Tudo bem? Essas duas são uma das regrinhas. Pronome indefinidos. Alguém, todos, poucos. Esses são os exemplos de pronomes indefinidos. Exemplo, alguém me telefonou. Alguém me telefonou? Olha aqui o pronome indefinido. Ele não disse quem tinha telefonado. Foi o José. Não, ele disse alguém. Ou seja, aqui ele está indefinido, esse sujeito aqui está indefinido. E aí, olha, ele tem a capacidade de atrair o pronome bem para pertinho dele. Todos se convenceram se comoveram, perdão, com o falecimento dele. Todos se comoveram com o falecimento dele. Ó, quem foi? Todos. Eu não sei quem são esses todos, ou seja, foram colocados todos no mesmo pacote, né? Ou seja, todos se comoveram. E aí, nós temos aqui o pronome definido e aqui nós temos o pronome oblíquo, tá? Vejam que são dois pronomes, pronome definido e pronome oblíquo. Aí ele tem aí essa capacidade de pronome oblíquo para pertinho dele. Nós temos também aqui pronomes interrogativos, perdão aqui pelo erro, e agora que eu fui observar, tá? Pronomes interrogativos. Quem são? Quem, qual, que e quando. Exemplo. Que lhe acontecerá se ele não puder participar da reunião? Quem me chamou? Né? Olha aqui o pronome interrogativo e aqui o pronome oblíquo. Outras situações, existe a colocação do pronome depois do verbo. Esse que nós estávamos vendo, ele era antes do verbo. Olha aqui, como viram, acontecerá, chamou, né? O pronome oblíquo veio antes do verbo. E agora nós vamos ver quando ele vem depois do verbo. Imperativas afirmativas. Exemplo, quando o diretor entrar na sala, levante-se. Olha aqui o verbo e aqui o nosso pronome. Tudo bem? Outro exemplo, sente-se imediatamente. Ó, o verbo sentar aqui e o pronome. Quando o verbo iniciar a oração, ou seja, também o pronome vai vir depois do verbo, quando na minha oração eu iniciar com o verbo, ou seja, quando na minha frase eu iniciar com o verbo. Exemplo, conte-nos como foi o casamento. Olha aqui o verbo, aqui iniciou a frase, então o nosso pronome vem logo depois. Avisaram que eles iriam chegar mais tarde.
E aí, uma outra situação é quando houver pausa antes do verbo. Exemplo, quando soube que ela estava hospitalizada, mandei-lhe flores. Assim, olha, quando soube que ela estava hospitalizada, é uma oração. E depois da vírgula, mandei-lhe flores, era uma outra. Ou seja, eu tenho duas orações aí, né? Uma antes da vírgula e uma depois da vírgula. Se aqui eu inicio, né, uma nova oração, é a mesma regrinha daqui, ó, quando o verbo iniciou com oração. E aqui é uma nova oração e ela iniciou com o verbo. Então, o pronome vai vir, ó, para depois do verbo, viu? Aqui se aplica a essa regrinha aqui. Aqui eu tenho uma oração e outra oração, duas orações. Quando soube que ela estava hospitalizada, uma, e mandei outra. Para pronomes possessivos, ó, pronomes possessivos, o nome já te indica alguma coisa, né? Então, são pronomes que indicam posse. E aqui eu tenho uma tabelinha com alguns pronomes. Meu, minha, teu, tua, sua. E no plural, meus, minhas, teus e tuas. São aqueles que indicam o lugar, a posição dos objetos, pessoas e etc., em relação à pessoa que fala. Por exemplo, nós temos aqui primeiro, este, esta, isto, estes e esta. Quando a pessoa ou objeto está perto de quem fala. Por exemplo, olha aqui essa caneta. Eu digo, esta caneta é minha. Por que eu digo que esta caneta é minha e não digo essa caneta é minha? Esta caneta é minha porque o objeto está perto de quem está falando. E quem está falando sou eu. Tá? Então, eu uso esta. Esta caneta é minha, tá? Ou este livro é meu, né? Então, quando o objeto ou a pessoa, né, está perto de quem está falando, eu uso esta, este, isto, estes ou esta. E aí nós vamos usar esse, essa, isso, esses e essas, quando o objeto ou a pessoa está de quem está falando, está próximo de quem está ouvindo, né? Olha lá, quando a pessoa ou o objeto estão perto da pessoa com quem se fala. Digamos que estivesse aí com vocês e quem está falando sou eu. Eu vou dizer assim, essa caneta é sua, porque a caneta está próximo de quem está me ouvindo falar, certo? E aí nós temos a outra que é aquele, aquela, aquilo, aqueles ou aquelas. Quando a pessoa ou os objetos estão longe da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Ou seja, da pessoa ou do objeto do qual estamos conversando não está próximo nem de mim, né, e nem de você. Está longe, por exemplo, aquela moça foi ao shopping, aquela moça loira foi ao shopping. Ou seja, a moça não está próximo de mim, que estou falando, e nem de você que está ouvindo. E nós usamos aquela, ou aquilo, aqueles ou aquelas. Os pronomes indefinidos, que são aqueles que se referem a substantivos. De substantivos que dão, de substantivo dando uma ideia vaga, imprecisa, indefinidas, né? Esses são os pronomes indefinidos, né? Então, nós temos uma tabelinha aqui de pronomes indefinidos. Eles podem ser variáveis, invariáveis, tá? Então, nós temos aqui uma tabela, olha. Algum, alguma, nenhum, nenhuma. Esses são definidos, porque masculino e feminino, tá? E aí nós temos singular e plural. Alguns, algumas, nenhuns, nenhumas, tá? Todo, toda, todos e todas. Esses são alguns pronomes indefinidos. Nós temos aqui alguns invariáveis, que são alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, algo, nada. Como assim são invariáveis? Ou seja, eu não vou variar no gênero, né, masculino nem feminino. Quando eu digo alguém pegou minha caneta, por exemplo, né, eu não sei
Se eu não sei dizer, olha, foi João, foi a Maria, eu não defini quem foi. Só perguntei ou afirmei. Alguém pegou a minha caneta. Não disse quem foi, não defini quem foi essa pessoa. Tudo bem? São pronomes definidos e indefinidos, né? Os definidos são aquele quando eu digo João pegou, tá? Então, aqui, invariáveis. E para nossa mensagem, leia o início da canção. Me dá um olá, me dar um oi, onde você está, onde é que foi? Vamos lá, os dois primeiros versos começam com me. De acordo com a forma padrão da língua, como eles deveriam ser reescritos? Com a forma padrão. Essa aqui é a forma como nós falamos no dia a dia. Ele aqui quer que nós escrevamos aqui na forma padrão, na forma culta, naquela que nós vimos ainda há pouco, seguindo aquelas regrinhas. Letra B. Como você diria esta frase em uma conversa com seus amigos? Olha só, é como você conversaria normalmente, sem usar a forma padrão, a forma culta. Como você conversaria? C. O me, no começo dos verbos, os deixa mais parecido com uma conversa. Que palavra usada nessa canção também lembra o modo de falar? Ou seja, não é a forma culta, é o que nós usamos no dia a dia. Leia este provérbio. Assa-se o pão enquanto o forno está quente, não se conhece o perfume pela beleza da flor, conhece-se o marinheiro no meio da tempestade. Você conhece algum deles? São os provérbios e, usando suas palavras, explique. Você vai escolher um dos provérbios anteriores e você vai explicar com suas próprias palavras. Faça a colocação dos pronomes de acordo com a forma padrão da língua. Com a forma padrão, aquela que a gente acabou de ver, usando aquela regrinha. Não é a forma como nós falamos no dia a dia, tá bom? Olha lá, não entristeça. Olha o pronome aqui que eu vou usar, tá? É o T. Então, vamos lá. Espero que faça justiça. Ó, o pronome, não esquecendo a forma padrão, a forma culta, como a gente estudou ainda há pouco, tá? Meus amigos, apresentem em posição de sentido. Aqui, vou usar o pronome se. 4. Leia estas frases. Nunca soubemos quem nos roubava na loja. Se sabe pouco sobre esse tesouro, me dá um presente? Em qual frase os pronomes, em que frase os pronomes pessoal oblíquo não está de acordo com a forma padrão da língua? Escreva as frases colocando o pronome na posição adequada, de acordo com a língua formal. E aí tem uma outra atividade já na página 80 e 81. Preencha os espaços com os pronomes possessivos do quadro. Vosso, nossa, minha e suas, tá? Você vai ler aqui as frases e vai empregar os pronomes nos seus locais adequados. Número 2, preencha os espaços com os pronomes demonstrativos do quadro. Da mesma forma, você vai ler e vai completar aqui com o pronome demonstrativo adequado. Copie os pronomes demonstrativos das frases. Aquela rosa é mais linda que já vi. Você vai retirar daqui o pronome demonstrativo, tá? E colocá-lo aqui. Isto é seu ou do seu primo. Vamos lá. Mesma coisa. Você vai reconhecê-lo e vai retirá-lo e copiá-lo na linha aqui abaixo. Tudo bem? Complete as frases com os pronomes indefinidos do quadro. Olha os pronomes indefinidos, vários, diversos, ninguém, alguém, tanto, pouco. E aí você vai completar aqui adequadamente. 5. Classifique os pronomes demonstrativos em possessivo, demonstrativo ou indefinido. Como assim? Você vai ler a frase e você vai me dizer se o pronome destacado é possessivo, demonstrativo ou indefinido. E isso aí. Nossa aula de hoje foi essa. Um bom dia para vocês. Bons estudos. Qualquer dúvida, pode entrar em contato.
Tchau, tchau e até a próxima.